Ora, 7.800 temos a partir de a mais barata, 569, que é a Pulse, ok? Não sei qual das versões é boa ou má, se há alguma má sequer. E a 7.700 a partir de 489, também a Pulse. Eu vi que há muita gente desanimada com isto. Desanimado ou desiludido? É que para estar desiludido quer dizer que tinhas que estar iludido antes, não é? Eu recordo-me que o que eu disse semana passada foi: será que isto vai ser um bom produto ou um produto menos mau comparado com algo que é péssimo, não é? Que é tipo a 4060 Ti, principalmente a 16 GB com aquele preço. Quer dizer, não sei que tenha baixado de preço, mas acho que não. Espera aí. Tipo, para gaming, a este preço, esta gráfica é uma das piores da Nvidia de sempre, certo? Acho que é um dado adquirido à data de hoje, não é? Eu depois olho para... Antes de sair, a questão que eu coloquei foi: será que isto vai ser bom ou vai ser menos mau comparado com algo que é péssimo? E conseguiu ser um bocadinho pior do que eu estava à espera, porque a AMD conseguiu a proeza que a Nvidia tinha conseguido. Não é proeza, isto é calculado, isto é de propósito, não é? O pessoal é que gosta de falar disto como se fosse uma telenovela, mas isto é meramente intencional, não foi um fracasso, não conseguiram, foi meramente intencional. Mas conseguiram a mesma proeza que a Nvidia tinha conseguido com a 4060 Ti, que é em situações específicas, não em todas, mas em algumas específicas, a gráfica que é a sucessora consegue ter pior desempenho, pelo menos os primeiros testes mostraram isso, em algumas situações consegue ter pior desempenho que a anterior. A anterior é a 6800 XT, não é? Se fosse só um caso específico e só um reviewer que encontrou isso, um gajo poderia levantar ali uma questão, talvez foi um setting mal colocado, ok? Nope, não é? Aconteceu várias vezes, viu-se várias vezes isso acontecer, portanto... Mas isto aqui, atenção, isto eu já tinha avisado, ok? Para aqueles de vocês que estão desiludidos, é um produto que vai valer muito a pena em algumas situações, por exclusão de hipóteses, tal como algumas da Nvidia têm valido a pena, com aspas, não é? Por exclusão de hipóteses, não é? Uma coisa que eu já tinha dito, que eu tinha chamado a atenção que isto é um downgrade de chip. Downgrade se compararmos... se virmos em contexto a geração, porque tem menos unidades computacionais que a 6800 XT. Há duas coisas que uma pessoa consegue ver nas gráficas antes delas saírem, um bocado a direção que o produto tem, olhando para duas coisas: o tamanho físico do chip e as unidades computacionais, compute units, e o die size 346mm². Se estivermos a 6800 XT, nós temos um die size muito maior, 520, e temos as compute units, que são 72, dizendo memória nesta gráfica. Eu tenho 72, está aqui, compute units, que costuma aparecer por CU, ou Q, como tu quiseres. Portanto, nós temos um downgrade de chip. Isto interessa muito, primeiro porque dá pistas, e depois porque um dos principais fatores, e muito provavelmente ainda o principal fator, aquilo que mais contribui para o custo de fabrico do chip, é o tamanho físico dele, a área dele, ok? Quanto mais pequeno é o chip, mais chips cabem na mesma wafer. Lembrando que há sempre desperdício, os cantos são para deitar fora, não é? Porque os cantos não fazem um quadrado ou um retângulo perfeito. E é um dos motivos pelos quais a AMD com os Ryzen utilizou a cena de chiplets, consegue fazer entre aspas não, literalmente por módulos, então consegue reaproveitar melhor os recursos e não sei o quê, mas redução do tamanho físico do chip é um dos principais fatores para a redução do custo de fabrico. Claro que há outras coisas a ter em conta e existe uma coisa chamada inflação, não é? Portanto, a coisa não é assim tão linear quanto isso, mas na mesma altura, um chip
que esteja a ser fabricado, que tenha menor área, vai custar menos a ser fabricado, principalmente se for a mesma arquitetura, não é? Neste caso não é a mesma arquitetura, mas é algo similar, está dentro da RDNA. Portanto, dava para perceber que iria ser um downgrade de chip exclusivamente por causa disso. Ele na prática não é inferior, ou não é inferior sempre, porque depois tem aquelas melhorias na arquitetura. Mas se fosse como era de antes, tanto a Nvidia como a AMD teriam lançado um chip com mais unidades computacionais, com mais CUDA-cores e não sei o quê. Desculpem, no mínimo com a mesma quantidade, não é? Menor quantidade e menor tamanho é um chip inferior, adaptado à geração. Outra coisa que me chamou logo a atenção, e eu vi logo, não sei o que é que vocês estão à espera, mas quando eu vi a AMD, isso foi o que eu comentei na última stream, quando eu vi a AMD a comparar uma gráfica com uma 2070 Super, é logo uma bandeira vermelha descarada. Para que interessa uma 2070 Super? E depois, cereja em cima do bolo, é que eles comparam também com uma 4060 Ti de 16 GB, que é só tipo uma das gráficas que foi mais ridicularizada dos últimos tempos para gamers, não é? Portanto, estás a comparar uma que é bué da antiga no sentido de ser irrelevante para comparar com uma nova, não é? Uma é bué da antiga, a outra é tipo a que teve piores críticas. Porquê que estás a comparar com as maçãs podres? Não é? Pá, era óbvio que vinha por aqui. É um produto que é uma 7800 XT que substitui uma 6800 XT, mas que não é obrigatoriamente melhor em todas as situações. Ainda assim, isto consegue, lá está, eu estava certo no que disse da última vez, consegue ser, a não ser que haja problemas marados, como houve no lançamento da 7900, havia ali uns problemas marados, a não ser que haja isso, que pode ou não ser resolvido, é um produto que é menos mau que a da Nvidia. Para gamers, se virmos meramente força bruta versus preço, não é? Sem equacionarmos outras tecnologias, eficiência, não sei o quê, se pusermos tudo isso de lado, é um produto menos mau comparado com algo que é péssimo. Portanto, não foi grande lançamento da AMD. Estamos numa fase onde eles não estão muito preocupados em lançar algo que revolucione o mercado. A AMD está preocupada em lançar algo que seja menos mau para gamers que a Nvidia pelo preço. Não está, que é diferente de estar preocupado em lançar um bom produto, e eu acho aqui que eles perderam, eles tinham, a não ser que tenha sido uma decisão financeira forçada, precisamos de lançar esta carta, estamos a precisar de aumentar a margem de lucro por unidade, talvez, eles perderam aqui uma grande oportunidade de entrar a pé juntos com a Nvidia. Porque a Nvidia, como fez o mesmo tipo de downgrade por geração, está a vender um chip com um nome acima, não é? O nome que está na caixa é o nome acima, porque o chip é mais pequeno, aquela coisa que já falamos, e ainda por cima os preços no geral aumentaram, portanto a Nvidia nesta altura deve estar com uma margem de lucro absurdamente gigante por unidade vendida. E, portanto, é por isso que eles estão bem de saúde financeiramente, apesar de estarem a vender menos unidades do que estavam há uns tempos atrás. Alguns números apontam para bem menos. Portanto, se a Nvidia está com uma margem tão grande, eu só acho que a AMD podia ter entrado a pé juntos. Lançaria uma 7800 XT, verdadeiramente um upgrade à 6800 XT em tudo, e manteria o preço. Mas não quiserem, vamos só fazer um bocadinho menos que a Nvidia, não é? Para ver se o pessoal compra o nosso por exclusão de hipóteses. E isso faz-me lembrar outra coisa que eu disse, só que agora já não podia. Faz-me lembrar outra coisa que eu disse. Mal saíram a 7900. Mal saíram a 7900, o que eu disse foi: a 7800 XT já saiu. A 7800 XT chama-se 7900 XT. Porque é um chip inferior à 7900 XTX. Ou seja, eles inventaram o XTX para poder ter uma gráfica abaixo que tem o número 9. Aqui o 9. Foi essa a estratégia. Foi o que eu chamei a atenção e acho que eu tinha razão. Eles inventaram o XTX, que é para aquela que não tem o segundo X
ser uma 7800, mas que na caixa diz 7900. E poder, ainda assim, esticar o preço. E porquê que pode esticar o preço? Porque a Nvidia esticou tanto o preço que eles têm margem para esticar também. Faz todo sentido a AMD fazer isto do ponto de vista comercial. Todo sentido. Ao mesmo tempo, se calhar sou eu que estou errado, eles tinham uma oportunidade de ouro para entrar a pé juntos. E lançar uma 7800 XT com o desempenho que tem agora a 7900, ou seja, a 7900 XT ser a 7800 XT. Se eles tivessem feito isso, não concordam comigo, seria uma desgraça para a Nvidia. A concorrência seria muito absurda. Por outro lado, entraria aí uma coisa complicada, que é, tu depois comparavas a 7800, que teria o chip da 7900, para concorrer com qual? Na faixa de preço, uma 4070 Ti, não é? Mas iria ter um gap gigante de consumo de energia, não é? Se tu comparares uma 7900 ou uma 4070, gasta bem mais energia. Não é? Então poderia ser aquele, pode ter sido também por aí, um bocado aquele, mas nós não queremos lançar um concorrente direto que gasta boa energia a mais, apesar de, se tivessem feito assim, eu acharia que seria um produto mais equilibrado pelo preço da AMD, e que eu ainda acho que é. Bom, eu acho que muita gente vai querer comprar esta gráfica. Eu ainda não sei exatamente em quais situações vou recomendar ou não, mas vai haver muitas situações onde vou recomendar. Aqueles de vocês que nunca utilizaram a AMD e que têm medo, fazendo um recap, que têm medo porque ouvem falar muito de problemas relacionados com a AMD, eu vou fazer muito resumidamente o que eu já expliquei muitas vezes, em alguns casos já mostrei a acontecer, ok? Os problemas que a AMD tem, ou que pode ter, se tiveres azar, vão ser, toda a gente fala da driver, sim, mas nem tanto. Eles demoram sempre um bocadinho mais a corrigir um problema driver, não sei o quê, os problemas arrastam-se mais um bocadinho, mas eu digo nem tanto, porquê? Porque muitos problemas, quando tu usas uma gráfica AMD e ela te falha, o jogo crasha, ecrã verde, ecrã preto, não sei o quê, várias coisas que não têm a ver com driver. E se tu souberes isto, tu consegues diagnosticar bem. Primeiro, este aqui não é culpa da AMD, nem é culpa do fabricante que está a vender a gráfica da AMD. É culpa tua, mas acontece mais na AMD. Instabilidade de RAM. Estabilidade de RAM. Memória RAM tem nada a ver com a gráfica. Mas as AMD costumam ser mais sensíveis a isto. Significa que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. A vantagem é que ela é frontal contigo. Olha, não dá. Aprenda a montar um PC. Isto não está a funcionar bem, não é culpa minha. As da Nvidia, aquilo não vai funcionando, estás a ver? Com instabilidade de RAM até certo ponto. Instabilidade de RAM nunca é culpa da gráfica, não é? Só que as da AMD costumam ser um bocadinho mais sensíveis a isso. E o sintoma parece que é da gráfica, não é? A segunda cena é temperatura, hotspot. Muitos problemas acontecem por causa disto. É possível acontecer na Nvidia, é mais frequente na AMD. Temperatura de hotspot. Exemplo, tu tens a gráfica, a temperatura geral a 63 graus, mas o hotspot a 112. Isto pode provocar problemas. E se eu comprar uma versão que tem um grande dissipador? Vai acontecer o mesmo, muitas vezes acontece. Apanhei vários casos assim, e não é desta geração, já para trás. Porquê? Porque as versões que têm melhor dissipador vão ter também um overclock mais agressivo de fábrica. E pode acontecer, aqui é que é a minha quesilha, com o facto de tu não poderes abrir a gráfica, isto pode acontecer e já aconteceu, onde tu desmontas a gráfica, trocas a pasta térmica, voltas a parafusar direitinho e resolve. Significa que é uma má aplicação ou um mau aperto. Um mau aperto do dissipador de fábrica. É raro acontecer, mas já veio a acontecer. Isso provoca temperaturas altas de hotspot. E se tu tiveres uma temperatura assim muito alta, um delta muito grande de hotspot, isto muitas vezes vai criar problema. Nem sempre, garantidamente, mas pode. Se for isto, há várias formas de resolver. Se for eu vou desmontá-la e vou garantir que aquilo está bem. Se for eu e ela for minha, atenção.
Eu depois entendo-me, a responsabilidade minha, não é? Se tu não quiseres correr o risco de a abrir, tens medo de perder a garantia, o que tu podes fazer é afinações para ela gastar menos energia e o hotspot, em vez de ficares com 63 graus, imagina, barra 112, ficas, por exemplo, com 61 barra 96. O gap é muito menor, isto resolve. Outra cena, causa muitos problemas, fonte e energia. As gráficas da AMD, principalmente as mais fortes, têm picos de energia bué agressivos, uma 4090 também tem, mas por gama, as da AMD, principalmente se tiverem overclock de fábrica, elas costumam ter picos de energia bué de agressivos. A qualidade de sinal da fonte é extremamente importante. Extremamente importante. Eu costumo, quando é uma gráfica AMD, eu costumo sugerir 1 degrau acima de fonte para uma equivalente da NVIDIA por causa disto. Instabilidade de sinal da fonte pode provocar instabilidade na gráfica e é mais proeminente nas AMD, ok? Ainda assim a culpa é de quem? Tens que escolher a fonte certa, não é? Mas tu compras uma... Por isso é que depois acontece aquela cena que o pessoal troca para uma NVIDIA e diz que funciona bem. E é verdade. Mas tens aqui os principais motivos. Driver, confirma, principalmente se comprares uma gráfica que acabou de sair e for jogar um jogo que acabou de sair, é provável que tenhas problemas de driver, sim. Mas muitos casos vão ser instabilidade de RAM ou CPU, temperatura de hotspot e problemas relacionados com energia e fonte de alimentação. E eu estou a frisar isto porque quando a discrepância era menor, a minha sugestão para quem não se quer chatear, simplesmente quer plug and play, era comprar uma NVIDIA. Vais pagar um bocadinho mais por desempenho, mas vais ter o DLSS completo, que antes a AMD não tinha, ou quando teve era bué da mau. Tens as tecnologias todas, pagas um bocadinho mais, sure, mas deixa de ser fanboy, qualidade de vida tem um preço, não é? Então compra uma NVIDIA e não te chateis. O gap está a ficar tão grande que eu acho que eu próprio tenho incentivado muita gente, olha, usa uma AMD e se tiveres algum problema, ela for nova, é muito pouco provável que seja um defeito seja um defeito de fabrico. E se crashar em todos os jogos é difícil que seja um problema de driver, senão não vai crashar em tudo, não é? A driver não é assim tão má, crash em tudo. Então nesse caso eu estou a incentivar o pessoal, tipo, usa AMD e aprende a encontrar estes pontinhos.